Ótimo. Agora sim. Bom, oficialmente, boa tarde a todos. Obrigado, pela presença. Nós vamos iniciar como nós temos sempre uma limitação de horário, e esse é um dos objetivos do nosso encontro aqui na APP. É importante destacar também que o objetivo do Galo na Cuca é incentivar a troca de informações entre o mercado profissional e, claro, a academia, através desses encontros que nós temos com professores e coordenadores de instituição de ensino dos cursos de comunicação e publicidade e com as lideranças do mercado publicitário. Esse intercâmbio, essas atualizações e maior conhecimento de ambas as partes do processo é gerado, digamos assim, justamente para contribuir com o aprimoramento e fortalecimento dos cursos de comunicação. Lembrando que é um programa totalmente gratuito, a inscrição é só fazer, a inscrição nos serve como uma base, e eu já falo até porque agora, depois de algum tempo, a professora e a coordenadora Mel, ela também nos sugeriu, Melissa, desculpa, Mel, mas o apelido, a forma de falar sempre é. E ela nos sugeriu de colocar uma certificação, então todos que participam agora recebem um certificado de participação no Galo na Cuca, então é importante termos o nome completo e a instituição lá no nosso chat, para que aí nós possamos já emitir esses O e-mail certificados. também, tá, Luiz? O e-mail Que também. tem gente que não Obrigado, fez gente. inscrição, é importante pôr o nome e e-mail. Sim, por favor. Tá? Gente, reforçar que isso não é uma palestra, né? Então, para aqueles que estão chegando, mas para que já participaram de outros, algumas vezes nós nos intimidamos pelo tema, nos intimidamos até pelo palestrante, mas não é essa a questão. A ideia é que hoje o nosso palestrante, assim como os outros, sempre estão aqui para bater um papo, trazer a experiência para que vocês todos, e nós também, né? Eu estou dentro da academia, então a ideia é aproveitar ao máximo a experiência desse profissional. Tá? Nosso próximo Galo na Cuca está agendado para o dia 13/6, tá? E será com a Paula Molina, que é Head de Recursos Humanos da W. McCann, M. McCann. Vai falar dos desafios do desenvolvimento de jovens talentos e da implantação de diversidade no ambiente das agências. Tá? Então, aqui já fica o primeiro convite e logo vocês receberão esse material. Bom, vamos para o mais importante, nosso convidado. Né? Então, hoje nós temos Domênico Massareto. Ele é executivo e empreendedor com mais de 20 anos de experiência em grandes agências multinacionais de publicidade, estúdios criativos e lojas digitais com expertise em marketing digital, inovação e liderança. Palestrante e também palestrante no TEDx Speaker e jurado no Festival de Cannes Lions 2016, 20 e 21. Foi fundador e diretor de criação na IDTBWA, também diretor de inovação na mesma agência, diretor criativo na África, professor de marketing digital e inovação na ESPM, trabalhou em projetos nos Estados Unidos e Europa, colaborando com equipes de alta diversidade cultural, busca constantemente pela eficiência e compreensão das necessidades das pessoas, sejam elas clientes, colaboradores ou parceiros, e aqui também de professores e coordenadores. Paixão por adquirir e transmitir conhecimento em benefício de todos, e hoje ele é sócio fundador da Rain Creative AE. Domênico, a palavra é sua a partir de agora. Obrigado, Luiz. Obrigado novamente a todos vocês pelo convite. O Regi foi muito generoso aí de colocar todo meu currículo. Faltou colocar aí que eu fui da equipe de jovens criativos do professor Emanuel Públio Dias e professor do Eduardo Batista, que eu estou vendo bem no meio da minha tela aqui, ó, dando um sorrisão aí para a gente. Enfim, bastante coisa. Bom, vamos lá. O assunto de hoje
são duas coisas pelas quais eu sou apaixonado: criatividade. Eu sou formado em cinema e estudei cinema exatamente sabendo que eu queria atuar na criatividade publicitária. E o outro assunto, tecnologia, né? Então, hoje, como diretor, fundador da Rain, eu faço essas duas coisas, né? A junção dessas duas coisas, criatividade e tecnologia, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Duas informações importantes antes de eu falar qualquer coisa aqui. A primeira delas é que eu sou um simpatizante da inteligência artificial, então ouçam tudo que eu vou dizer sobre inteligência artificial, sabendo que eu tenho um viés aí a acreditar no potencial de impacto positivo da tecnologia. A segunda coisa é que, para tudo que eu possa dizer hoje aqui, o contrário também é verdade, pode ser verdade. Então, não vim aqui convencer ninguém de nada, vim contar um pouquinho da minha experiência, tá bom? E, por último, uma frase legal que eu li recentemente, de um biólogo que chama Edward Wilson. Ele diz uma frase que traduz bem esse sentimento que a gente está agora, né? Que o nosso problema, o problema da humanidade, é que a gente tem emoções paleolíticas, a gente vive e convive com instituições medievais e a gente consome uma tecnologia que parece divina, que parece mágica, né? Então, isso define bem esse sentimento que a gente está agora de a gente vê coisas acontecendo que são inacreditáveis, a gente lida ali no dia a dia com questões culturais, né, de empresas e tradições, enfim, que são bem estabelecidas há muito tempo, e aí o nosso sistema operacional, o nosso corpo, que foi projetado lá na pré-história, tem que conviver com essa coisa toda e a gente fica meio ansioso. Então, acho que esse é um bom resumo do que a gente vai falar hoje aqui. Eu queria fazer um setup básico, né, desse papo, e depois, obviamente, convido vocês a qualquer dúvida, pergunta, crítica, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem falar, estou aberto aqui para a gente discutir, tá? Mas vou tentar dizer um pouquinho de por que eu acredito, ou por que eu estou tentando olhar pelo prisma positivo para a inteligência artificial e o impacto dela na publicidade, marketing e comunicação. Meu pai era publicitário e isso me permitiu crescer dentro do ambiente de agência. Desde criança, eu entrei numa agência a primeira vez bem pequeno, bem criança, e vi ali uma agência funcionando. Achei divertidíssimo. Provavelmente ali eu formei minha opinião de que eu queria trabalhar com isso, porque eram pessoas legais, interessantes. Toda vez que eu ia na agência do meu pai, eles me levavam a almoçar no McDonald's. Eu achava que publicitário comia no McDonald's todo dia. Eu falei, essa é a profissão que eu quero. E no começo ali da década de 80, meio da década de 80, eu vi uma primeira transição tecnológica na comunicação, que foi a chegada do computador dentro das agências. E quando o computador chegou dentro das agências, eu acompanhei uma discussão do meu pai, os amigos dele, discutindo se a gente ia adotar o computador na publicidade. E tinha muita discussão, que tinha gente falando assim, não, jamais vamos adotar o computador na publicidade, porque ele não tem definição na imagem, né? A gente não consegue tratar a imagem com definição no computador. Outros amigos falando assim, não podemos adotar o computador na publicidade, porque isso vai acabar com todos os empregos, isso vai promover muito desemprego, né? Essa tecnologia vai promover desemprego, quer dizer, algo parecido com o que a gente tem ouvido aí recentemente. E essa foi a primeira vez que eu vi uma tecnologia mudar a cultura, o jeito de fazer as coisas dentro da comunicação. Beleza, isso foi segunda metade da década de 80, quando a gente teve essa adoção do computador como a nossa ferramenta fundamental. 10 anos depois, na segunda metade dos 90, a internet começou a se tornar algo difundido, né, algo usado comercialmente, algo que começou a entrar na casa das pessoas. E isso trouxe para a publicidade e para a comunicação a possibilidade de marcas estarem ali 24/7 ouvindo o consumidor. A gente poderia, né, conversar com o consumidor, uma marca poderia conversar com o consumidor a semana inteira, o dia inteiro, estaria online ali, a gente poderia saber quantas pessoas nos visitaram, a gente podia receber mensagens, enviar mensagens, e isso, de novo, mudou muito o jeito da gente trabalhar. De novo, outra tecnologia onde muita gente falou que nunca ia ser adotada, ou que ia atrapalhar a comunicação, ou que ia acabar com os empregos, ia acabar com as empresas, enfim.
e toda essa discussão em cima do que a internet faria com a comunicação e com a publicidade e com o marketing. Isso foi segunda metade dos anos 90, comecinho dos 2000. 10 anos depois, de novo, mais precisamente Natal de 2007, foi inventado o iPhone e o celular, o aparelho celular como a gente o conhece hoje, né? O modelo que se tornou o padrão. Em 2010, 3 anos depois, com a adoção massiva do smartphone, né? A gente viu nascer o meio de comunicação dominante. Nenhum outro meio de comunicação impacta tanto a gente e nem de uma maneira tão íntima, né? A gente tem uma relação muito íntima com o celular, a gente é impactado milhões de vezes por ele, né? Milhões não, mas milhares de vezes por dia, né? Ele sabe o que a gente fez, onde a gente está, o que a gente falou, então isso muda e traz ali uma série de ferramentas novas para a comunicação, né? Comunicar hoje é extremamente complexo, né? A gente vai pensar numa estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, a gente tem que pensar, a gente tem que considerar tudo, né? Estratégias ali não só de como impactar o consumidor, mas são estratégias extremamente engenhosas. Muitas vezes a gente tem que discutir os algoritmos das redes sociais para saber o que pode, o que não pode propagar melhor, ou propagar com mais facilidade, né? Enfim, então a gente teve, nos últimos 40 anos, de 10 em 10 anos, tecnologias que mudaram completamente o jeito da gente fazer comunicação. Todas elas, de alguma maneira, democratizaram o mercado de trabalho. Porque, imagina lá na década de 80, se eu quisesse ser um designer ou um diretor de arte, eu tinha que ter habilidade motora. E se eu tivesse que depender de qualquer coisa na vida, ou melhor, se eu tivesse que depender da minha habilidade motora para fazer qualquer coisa na vida, eu não conseguiria. Mas aí, como inventaram o computador, até um bobão que nem eu consegue fazer uma linha reta, uma bolinha perfeita. Então, o computador, a tecnologia me permitiu trabalhar com design, que foi o que eu fiz, foi a primeira coisa que eu fiz na publicidade. A internet permitiu com que todo mundo pudesse se comunicar, né? Toda empresa pudesse ter uma estratégia de marketing digital, pudesse fazer marketing direto, né? O celular permitiu com que toda pessoa virasse um criativo, né? Todo mundo anda com uma câmera na mão. Eu, quando eu era criança, a câmera era aquele negócio com filme e 24 poses, né? Porque o filme de 36 poses era muito caro, então eu comprava de 24. E a câmera, quando eu era uma criança, a câmera era um instrumento, uma ferramenta de registro. E a partir de 2010, a câmera virou um instrumento de comunicação, um instrumento criativo. E aí a criatividade passa a ser discutida num outro espectro, porque agora todo mundo cria, né? A rede social, ela não é um lugar onde eu só consumo, ela é um lugar de conversa, um lugar onde está lá a Coca-Cola ou seja lá o McDonald's comunicando e eu estou comunicando também. Então isso muda totalmente o cenário, também traz mais gente para a criatividade e agora a gente está falando de 10 anos depois novamente, né? Um pouquinho depois que a pandemia empurrou 2 anos essa discussão, a gente está falando agora de inteligência artificial ou automação de criatividade, ou como o mundo todo vem discutindo aí na mídia, o computador fazendo atividades intelectuais, né? E talvez até, quem sabe, competindo com a gente por funções intelectuais. E, na minha opinião, eu acho que a gente vai passar por mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, se a gente for pensar nos 3 impactos que a gente teve tecnológicos, historicamente, a gente foi cada vez ficando mais estratégico, a atuação humana foi ficando mais estratégica. Então, pensa que eu passei de habilidade motora para saber orquestrar visualmente e produzir material em volume. Depois disso, eu passei a distribuir esse material em rede. Depois disso, eu passei, com a chegada do celular, a pensar como esse material seria transmitido a partir de contextos, muitas vezes personalizados, e agora a gente está falando de automatizar isso, né? Talvez a gente seja aí um orquestrador de orquestradores, né? De automatizadores, né?
E aí, meu último ponto aqui para fechar esse começo, esse setup da conversa, que é, eu vejo muita gente falando assim, as coisas estão mudando muito rápido, a gente, né, o que vai ser amanhã? Hoje tem um negócio, semana que vem já tem outro, e mais ou menos, né? Todas essas mudanças que eu falei, elas levaram 10 anos para ter uma mudança realmente profunda e conceitual, né? Essas últimas 3 transformações. E agora, gente, a gente está vendo nascer a primeira aplicação prática em que todo mundo, né, do mundo pode usar uma inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma tecnologia que tem 70 anos, a história da inteligência artificial tem 70 anos. As Big Techs acabaram de inventar um modelo que pode ser usado por mais gente. E eles vão fazer com que esse modelo seja rentável. Né? É assim que as Big Techs têm trabalhado e atuado nas últimas décadas. Então, fiquem tranquilos que eles acabaram de descobrir uma mina interminável de dinheiro, então nada vai mudar muito tão cedo. Então, toda essa coisa que acabou de mudar, a gente está na beira de um novo patamar, né, de transformação, de uma nova plataforma de infraestrutura técnica, aonde a gente vai atuar tranquilamente pelos próximos 10 anos. O que a gente vai ter são aplicações melhores em cima dessa infraestrutura, mas a infraestrutura ela não vai mudar muito nos próximos 10 anos. Né? O que eu quero dizer é esse modelo ele já veio sendo amadurecido ao longo dos últimos 8 anos. Né? E agora ele chegou numa forma em que ele pode ser usado. Então, ele será usado por alguns anos. Por que eu acho importante e relevante essa informação aqui para esse grupo? Porque, na minha visão, a gente acabou de ter uma virada de plataforma, isso vai mudar a atuação dos profissionais, isso vai mudar a maneira como as empresas, né, as agências, os publishers, né, os canais, os clientes, a maneira como todo mundo trabalha. E, na minha visão, eu imagino que a gente vai levar de 2 a 3 anos para começar a entender como que a gente vai transformar a cultura dessas entidades, a cultura né, de todo mundo, aí, as entidades individuais e as empresas. E a gente, daqui a uns 5 anos, 4 a 5 anos, a gente vai, na minha opinião, começar a formar pessoas que já entraram para trabalhar no mercado, onde a automação faz parte, a cocriação entre humanos e máquinas já faz parte da cultura do mercado. Né? Igual hoje, alguém que começa a atuar hoje em publicidade, ou que está começando a estudar agora, está entrando, enfim, está ingressando num curso, não dá para dividir a comunicação da comunicação digital, como foi na minha época. Né? A comunicação digital foi um assunto para mim. Né? Ou melhor, eu entrei na internet. Como é que eu explico isso para minha filha? Né? Filha, papai entrava na internet. Né? Eu não consigo nem sair agora. Estou preso. Eu entrei e estou preso. Né? E eu acho que daqui a 4 ou 5 anos a gente vai começar a ter as primeiras pessoas que vão ingressar aí no mercado, onde elas já sabem que vão atuar com o auxílio aí de copilotos movidos à inteligência artificial ou, enfim, co-criar com máquinas. Então, acho que esse é um bom resumo de onde estamos. Eu acho que para nós começarmos a conversa, alguém gostaria de propor algum assunto ao Domênico? Não tenho mãos levantadas aqui, deixa-me ver. Mas, por exemplo, diga, Não, Regi. Vou ajudar. Dom, explica para a gente, que eu sei que tem um cuidado. Aliás, eu sempre gosto de lembrar que é bom ter um criativo por trás disso, né? Quando os computadores chegaram, que o Dom colocou, eu estava na indústria e eu vi entrar a figura do operador de Macintosh, que era um cara que não era criativo. De repente, eles viraram criativos. E ter o Dom por trás disso me alegra muito. Mas conta um pouquinho o que a Rain faz, porque eu acho que tem uma sacada sua aí que é muito importante. Vamos lá. Bom, então, um pouquinho da Rain que eu acabei nem falando, né? A Rain é um assistente de processo criativo, né? Por quê? Porque processo criativo foi a busca profissional minha, talvez prioritária, eu diria. Eu passei aí 3 décadas estudando o processo criativo, porque, para mim, esse é onde a gente tem a capacidade de gerar valor de negócio desproporcional. Né? A gente, enfim, toda a infraestrutura
digital nos ajuda, obviamente, a propagar mensagem, a encontrar o consumidor, a ser relevante, mas a criatividade ainda é aquela vantagem desleal permitida por lei, né? Como definiu Bill Bernbach. Então, eu passei a vida estudando e tentando ensinar e dividindo um pouco do que eu sabia sobre o processo criativo. Em 2015, 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, eu comecei a juntar o meu conhecimento de processo criativo com o meu conhecimento técnico de inteligência artificial e comecei a criar a Rain. A Rain, o que ela é? Ela é um assistente de processo criativo. E por que eu inventei a Rain? Por que eu acho que a Rain é necessária? Imagina hoje você sentar na frente de uma folha de papel em branco e com a missão de criar uma campanha para vender qualquer coisa, uma lâmpada, um sofá. É um desafio que ele, na minha opinião, já há alguns anos, ele está além da capacidade humana. Porque é impossível a gente dominar completamente uma disciplina de comunicação que dizer de todas elas, tudo que está disponível, né? Vocês tiveram um papo recente aqui sobre outdoor, né? Sobre out of home, comunicação out of home. Por mais que você... Imagina o que seria dominar a comunicação out of home. Primeiro, você ia ter que entender da história do out of home, tudo que já foi feito de interessante, de incrível, de maravilhoso, de premiado. Aí já é um desafio. Aí você ia ter que ser um baita comunicador, né? Ou visual, ou verbal. De alguma maneira, você ia ter que dominar uma dessas duas... técnicas, né, de expressão, que também já não é fácil. Tá? Você tem que combinar as duas coisas. Aí vem a terceira coisa, que você tem que dominar o meio. É um meio extremamente contextual, que está falando com as pessoas que estão em trânsito, as pessoas que estão na rua, a pessoa que está indo para algum lugar, que precisa se inspirar, que precisa... Aí você tem uma quarta camada aí, que você precisa entender da legislação de cada praça do Brasil, que não é um país pequeno. Aí você precisa entender das boas práticas, né? Não só as boas práticas, mas assim, eu posso até saber como é que funciona, posso até saber como é que... Mas espera aí, eu não conheço Vitória, né? Eu não sei como é que é o melhor lugar para eu me expressar em Vitória, né? Ou em Uberaba. Então, quer dizer, eu estou falando de um formato de uma disciplina de comunicação. Agora, imagina eu dominando todas essas. É impossível, né? Dominar, saber tudo isso do Instagram, do TikTok, do Twitter, de filme, de CRM, de PR, impossível. Então, para o indivíduo já é um desafio que está além da capacidade de domínio, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa se você é uma empresa, uma agência, né? Ou você tem um time, é inviável você manter um time que seja especialista em tudo. É inviável, né? Então, você vai ter que se especializar ou você vai tentar ter um time generalista, mas o time generalista, ele não vai ter a capacidade de saber tudo de tudo, né? Vai ser muito difícil essa conta fechar, né? A menos que você seja muito, 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 muito grande e é um mercado que ele está cada vez mais descentralizado, né? Então, a Rain nasceu exatamente para fechar esse gap, que é o gap do indivíduo, né? Como é que eu posso turbinar minha capacidade de pensar sobre formatos que talvez eu não domine 100%, né? Que é o equivalente de usar o Google Translator para pedir comida fora do Brasil, né? Como é que eu peço tal coisa? Você vai lá, você fala um pouquinho de inglês, mas você precisa de uma ajuda ali para conseguir fazer aquela tarefa. A Rain faz isso pelo indivíduo e ela fecha esse gap quando você tem um time, porque você dá na mão do seu time a capacidade de analisar briefings em altíssima velocidade, a velocidade de inteligência artificial, e conectar esse briefing com possibilidades de todas as disciplinas. Então, a Rain funciona tentando fechar esse gap aí tanto do indivíduo quanto da agência. É uma espécie de copiloto do processo criativo. Regi, quer posicionar alguma coisa ou não? Luiz, tem uma levantada. Pode seguir, pode seguir. Tá. Bom, o Domênico, eu estou aqui olhando no chat.
nós estamos com professores, e claro que quando apareceu o Canva, todo mundo se sentiu designer. E algumas coisas que começaram a aparecer, é óbvio, né? A professora Roseni que comentou isso, e também o Josué está dizendo que estamos no momento, na universidade, dele de repensar os cursos e as matrizes pedagógicas. Eu sei que a PUC de Campinas está implementando agora para o segundo semestre um currículo totalmente novo, e isso é uma reflexão muito importante nesse instante, em função de que nós temos vários questionamentos a respeito da inteligência artificial. Para minimizar essa distância, muita gente tem utilizado o seguinte: olha, para vocês fazerem um trabalho X, utilizem este processo, ou entrem nesse site. Então, eu tenho visto alguns estudantes assim, que não têm, eu não vou dizer dom, mas não é isso, eles não entraram para o processo ainda criativo, mas eles vão nesses sites e, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, então ele já tem o texto, já tem a imagem, consegue fazer um vídeo, a apresentação sai linda, e ele está se sentindo hoje, vamos dizer assim, o profissional. E nós precisamos conciliar esse tipo de informação com o que realmente nós trazemos dentro das universidades. Então, a professora Maria Valiante fala assim: Domênico, como você vê a questão de direito autoral, direito de uso e exclusividade de imagens na publicidade a partir do uso da IA? Tá bom. Vamos lá, vamos falar dessa questão de direito autoral. Muito tem se perguntado sobre, poxa, mas será que é justo, né? A inteligência artificial vai lá, se alimenta de todos as obras que foram criadas e disponibilizadas na internet e aí ela gera uma coisa a partir disso. Então, eu entendo, né? Mas a minha primeira provocação mas não é exatamente assim que uma pessoa cria? Então, você vai lá, você estuda autores do passado, você olha o trabalho de autores do passado, você reproduz trabalhos de autores do passado enquanto você está estudando, e aí você, de alguma maneira, seu sistema operacional processa isso. A diferença é que as pessoas optam por não reproduzir, às vezes, né, por não reproduzir coisas que elas já viram antes. Então, tem essa decisão aí arbitrária de falar, olha, não vou reproduzir aquilo que eu já vi antes, mas, de alguma maneira, aquilo compõe o repertório e o estilo dessa pessoa, né? Então, essa é a minha primeira provocação. A segunda provocação é a seguinte: vamos supor que eu tomei um remedinho bom para a cabeça e eu consumi toda a informação da internet. Li tudo, li toda a poesia da internet. E aí eu vou pegar todo esse meu conhecimento gigantesco, porque agora o meu cérebro está turbinado por um remédio especial, e eu começo a produzir textos. Eu estou infringindo um direito autoral, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que o computador fez. O computador foi lá, né, o modelo de linguagem, o modelo de linguagem gigante foi lá, que leu tudo e está agora ressintetizando coisas, né? Eu posso, inclusive, falar para ele, baseado em tudo que você leu, faça um texto e não repita nada do que você fez. Você pode fazer isso, né? Então, a minha posição em relação à questão do direito autoral é que ele é muito mais sobre direito do que autoria. Essa é a minha questão, né? O Seth Godin, que é um pensador aí, marqueteiro, ele tem uma frase boa sobre isso, que é um texto dele que se chama "E quando suas ideias são copiadas", né? E o resumo do texto, ele diz assim: ideias que vencem são aquelas que geram impacto, né? Ele falou... Ele fala assim, o que seria daquele livro que você escreveu e ninguém viu? O que seria aquele poema que você escreveu e ninguém leu? Então, se você escreveu algo que foi copiado, significa que isso gerou impacto.
né? Então, você teve sucesso. Então, é uma questão complicadíssima, assim. Agora, eu acho o seguinte, indo agora para a parte... Estou falando da parte da autoria, né? A gente vem ressintetizando tudo, a sociedade vem ressintetizando tudo, porque, no fundo, a gente está tentando encontrar maneiras de sobreviver melhor, né? Em cima do planeta. Agora, sobre a autoria, eu tenho uma outra coisa para dizer, que é todos esses modelos de linguagem de inteligência artificial são baseados em informações públicas. Então, quando aquele autor colocou o trabalho dele na internet, ele estava, ciente ou não, assinando um contrato aonde ele estava cedendo esse material para um algoritmo. Isso é uma outra questão. Então, tudo que a gente coloca numa rede social é que a gente nunca para ler, né? Os termos de uso ali da rede social, mas esse é um material que é propriedade da Big Tech. Então, a gente não paga para usar, né? A gente não paga dinheiro para usar, mas a gente está cedendo todo o material, todo o produto do que está no feed de uma rede social. E provavelmente o trabalho desse autor foi parar ali num modelo de linguagem porque ele cedeu. Então, é uma questão muito difícil, tá? Eu só vim aqui para confundir mesmo, não vim para explicar nada, não. Muito bom, Lúcio, obrigado. Não, na verdade, vamos lá, é o momento da confusão, né? Nós estamos, não acho que é bem confusão, é o entendimento. Mas a professora Roseni, eu acho que está com a mão levantada, não é isso? Por favor, Roseni. Boa tarde, todo mundo. Domênico, eu compartilho com você dessa história que você contou, porque eu saí da faculdade e entrei no mercado publicitário exatamente no meio da década de 80. Então, eu vivi tudo isso. Quando eu tentei implantar algumas coisas do computador em uma agência, me disseram que eu estava tirando o trabalho das pessoas, da secretária e tal, e hoje a gente vive essa vida aqui. O que eu queria ouvir de você é um pouco, só para te explicar, eu sou professora na PUC, eu deixei o mercado publicitário e fui professora há 25 anos já, trabalhava em mídia, e a minha batalha de vida tem sido tentar explicar para os alunos que mídia é algo estratégico, não é só conta, não é só dinheiro, não é só ficar sem dormir, sem comer, aquela coisa toda. Hoje, eu terminei o doutorado, e o meu doutorado eu estou estudando exatamente inteligência artificial, mas nas personas, né, dos assistentes conversacionais, do tipo Alexa, Cortana, Google Assistant, e também eu acabei estudando a Bia e a Lu, do Magalu, para poder fazer um contexto. E a Lu, para mim, é um fenômeno estratégico incrível, né? É uma estratégia de comunicação sensacional, porque hoje, como uma assistente virtual, como uma boneca virtual, ela tem 55 milhões de seguidores no mundo. Tem um site chamado Virtual Humans que entrevistou a Lu. Ela saiu na capa da Vogue, né, há pouco tempo atrás. Então, ela é uma estratégia de comunicação como poucas, se você pensar como que a gente consegue esse nível de atenção, de acompanhamento, de engajamento, se não for o uso da inteligência artificial, né? Ela tem vida própria, ela compartilha a viagem dela para Nova York, as pessoas seguem, cantam, né? Acontece uma porção de coisa. E aí eu queria ouvir um pouco, por que o mercado não reconhece isso como uma estratégia interessante, não investe um pouco mais nisso? Porque o que eu vejo é assim, uma grande criação de avatares, né? Todos têm bonecos virtuais que falam com você de alguma forma, ou não precisa nem ter o boneco em si, tem só um nominho lá, né? A Aura da Vivo, a K da Sky, todo mundo tem um nome agora. Nath da Natura, tá cheio. E assim, ninguém enxergou ainda, você acha que ninguém enxergou essa possibilidade de usar a inteligência artificial para uma estratégia importante como essa e que tem um impacto grande?
Tem uma empresa que ela é muito atuante, uma empresa asiática, muito atuante no Oriente, e que ela faz exatamente isso. Ela é especializada em criar influenciadores virtuais, né? A diferença é como se ela tivesse licenciado essa tecnologia e todos nós aqui poderíamos ter uma persona virtual, que seria a nossa máscara para gerar conteúdo ou para existir socialmente e virtualmente no espaço de redes sociais, né? Me parece que é algo que é muito comum, né, na cultura oriental e que talvez a gente adote aqui. O que talvez, eu não sei também, né, porque o Brasil ele tem um comportamento digital social muito peculiar, né? A gente é a quinta série C da internet mundial, né? O Brasil é uma loucura. Então, por um lado, pode ser que a gente veja assim uma explosão desses avatares e dessas personas, né? Agora, para mim, como você citou, né? Tem a Nath da Natura, a Karina do Carrefour, a Bia do Bradesco, enfim, tem um monte um monte de avatares, mas o sucesso para mim da Lu está no fato de que ela é consistente e ela é humana demais, né? Eu nunca vi ela se comportar, ou pelo menos eu não lembro. Bom, primeiro ela é uma execução consistente e muito longa, né? Muito longeva. E a segunda coisa é que eu não me lembro de nenhuma aparição dela que ela se comportou como um robô, ela se comporta como uma pessoa, né? Então, eu acho que tá aí o sucesso dela, ela é carismática porque ela se comporta daquele jeito, né? Não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com o fato dela não ser real, é um trabalho muito bem feito. E, no fundo, a gente vai continuar precisando disso. Inclusive, né, eu não acredito que vai ser o fim do trabalho publicitário, que vai ser o fim dos empregos, né? Eu acredito que a gente vai precisar de outras disciplinas e a gente vai ter que atuar de outras maneiras. E, para mim, uma dos atributos que a gente vai ter que adquirir como profissional, que a gente vai ter que aprender, vai ter que treinar, é a nossa capacidade de ser consistente durante muito tempo, fazer apostas e continuar consistente nessas apostas, mesmo que isso signifique atuar sob risco por um tempo, né? E, no fundo, vai trazer coisas interessantes para o mercado, porque, na minha opinião, hoje, embora a gente tenha um ecossistema, uma infraestrutura digital muito bem estabelecida e muito avançada para fazer comunicação, a gente usa pouco essa capacidade, por exemplo, para tentar atribuir resultado, né? Para medir ações de longo prazo. Então, tem muita ação de curto prazo, e, para mim, é quase que óbvio ver a Lu dando certo, porque é uma aposta de longo prazo, é um trabalho consistente, e marca é isso, né? Marca é uma construção de longo prazo. Ela existe desde 2003, né? E ela foi evoluindo com o tempo. É um modelo construído com 3D, a voz dela é desenvolvida com 3D, junto Sim, com com tecnologia. ela foi criada. A base da inteligência artificial é o Watson da IBM, mas ela tem uma equipe por trás gigante, né, que dá conta de criar e de fazer uma... Eu acho incrível como estratégia, eu acho incrível uma estratégia de comunicação e que eu acho que está sendo pouco aproveitada pelo mercado mesmo, né? Como você falou, as coisas parecem todas muito rápidas, assim, tudo o assalto. Tá? Põe um bonequinho lá com um nome legal. Eu descobri esses dias que tem da Rexona, que é especialista agora esqueci o que ela é, especialista em alguma coisa, né? Porque é de desodorantes e tal. É muito... Certo. Mas precisa de uma coisa mais forte. Né? A professora Maria Valiante está com a mão levantada, por favor. Só queria voltar à minha pergunta, Domênico. Eu sou diretora de arte, eu sei, obviamente, que a gente vive de referências, né? Não é assim que a gente cria, é assim que eu ensino os meus alunos. O problema está em que, até onde eu entendo, a inteligência artificial hoje usa um banco de dados que não é de domínio público, no sentido assim, ele pode pegar o Mickey para fazer uma imagem. E o
não é de domínio público para usar numa campanha publicitária, né? Essa que é a questão. E o meu aluno, ele não tem essa... Eu posso até desconfiar de algumas coisas que apareçam e falo, não dá para usar isso daqui, porque é um personagem da Marvel, uma coisa assim. E eu já criei algumas imagens com inteligência artificial que até aparece a marca d'água do GetImage. Quer dizer, que ele está usando como banco de imagem um lugar onde a gente comprava uma imagem e garantia para o cliente um tempo de exclusividade de uso. Ok? Então, assim, eu entendo que o processo criativo ele é uma cópia, a base de referências, na publicidade, várias vezes a ideia é a mesma. Mas eu estou falando de coisas que, assim, onde me garante que eu posso usar uma imagem e eu não vou ser processado? Não. Quem vai ser processado se eu usar um Midjourney que tem lá uma foto famosérrima, mas eu não conhecia. Uhum. É aí que eu queria chegar. Não numa ajuda para a criação, mais uma referência, ou até transformar isso num Photoshop, uma manipulação. Ok, era aí que eu estava pegando. E só complementando, meu aluno me perguntou, eu criei essa imagem no Midjourney, posso colocar no meu portfólio? E eu falei, o que você vai colocar que você é no portfólio? Um excelente criativo que sabe manipular o prompt. Eu não entendi ainda. Eu falei assim, provavelmente daqui a 2 anos, essa vai ser a profissão. Você vai ser o cara que cria e consegue fazer com que o prompt realize sua criação. Mas hoje eu não sei como eles enxergam isso. Vou perguntar para o Domênico. Foi isso que eu falei. Ó, daqui... aliás, a gente se conhece da FAAP, né, professora? Agora que eu vi a imagem, eu lembrei. Daqui a 2 anos, eu vou falar assim, por favor, crie um portfólio para mim, porque estou entrando numa entrevista. E a gente... Aliás, já dá para fazer, tá? Só não dá para fazer assim na hora da reunião, mas 1 horinha antes dá para você criar um portfólio inteiro só com prompt e falar que você fez tudo, né? E é bom fazer agora, inclusive, porque as pessoas ainda não se ligaram que dá para fazer, mas daqui a 2 anos vai dar para fazer. Então, eu acho... Tem um monte de coisa aí, tá? No que você falou. Então, por exemplo, nunca passei pelo caso, né, de vir ali a imagem com a marca d'água. Então, provavelmente, né, do mesmo jeito que a gente faz busca ali no Google isso eu não estou nem falando de agora, tá? Isso estou falando lá atrás. Eu já vi anúncio que tem a imagem com a marca d'água, né? Teoricamente, eu posso vender isso para Coca-Cola, né? Exato, Então, obviamente, tem que ver aí o que aconteceu, da onde a pessoa tirou essa imagem e, de novo, né, o que o GetImages, qual que é o acordo do GetImages de deixar aquilo lá disponível para um robô, porque o Google indexa essas imagens e provavelmente isso faz o GetImages se tornar mais relevante dentro do ecossistema. Então, tem uma zona meio cinza aí também que, enfim, nunca li no detalhe, mas talvez tenha uma questão aí que permita o Midjourney a farejar essas imagens, a rastrear essas imagens como o Google faz, né? Eu não sei como é que é o acordo para essas imagens que ficam públicas, né? Porque elas têm a função de deixar o GetImages mais relevante, mais buscável, né? Mais famoso. Então, precisa entender como é que isso funciona. Mas aí eu acho que você tem um outro ponto que é o seguinte, né? Acho que foi até o professor Luiz que falou que a gente está numa fase transitória, né? Isso é verdade. Então, eu ouvi de um outro professor, né, que a discussão era exatamente, os alunos vão usar o GPT para fazer prova, como é que fica, né? E aí o professor disse o seguinte, falou, meus alunos podem usar o que eles quiserem. Só que se o GPT falar besteira, quem vai tirar 0 é o aluno, não é o GPT, né? Então, ele, de alguma maneira, o que ele quis dizer, que eu achei muito interessante, é que a gente vai delegar algumas coisas para os robôs, mas a gente não vai abdicar da responsabilidade, né? Então, acho que isso aí tem eu acho que isso é uma questão que precisa ser entendida, que então talvez daqui a 3 anos a gente atue de uma maneira mais orquestrando coisas,
né? E talvez a gente não tenha que mostrar pasta no futuro, a gente tenha que mostrar impacto, né? Talvez a gente tenha que, enfim, que a nossa prova, né? O portfólio existe para provar que a gente sabe fazer direção de arte, talvez, ou criar. Talvez a gente tenha que ter outra prova de histórico profissional, né? Enfim, talvez baseada em Web3, por exemplo, né? Onde você tem registros de contratos eletrônicos inteligentes, de coisas que a gente realmente fez, né? Um registro real daquilo que foi feito, enfim. Muita coisa vai mudar nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que entender que eu disse isso recentemente, que eu fui muito privilegiado de poder ser pago para fazer uma coisa que eu gostava durante tantos anos. Eu gostava de layoutar, de desenhar, né, de criar visualmente, e as pessoas me pagavam para fazer isso durante muito tempo, mas talvez essa seja uma das funções que talvez a gente não seja mais pago para fazer, né? Talvez a gente, arte, né, e arte no contexto de comunicação, que é uma aplicação comercial da arte, talvez seja automatizado no futuro, né? Então tem muita discussão boa aí, mas assim, dica para os alunos que, ó, você pode usar o que você quiser, só que a resposta é sua. Se o robô copiar as imagens aí, você tinha que estar sabendo, né? Do risco. Exatamente. Mais alguma questão, gente? Alguém quer se posicionar? Enquanto eu não vejo aqui um comentário ou uma mãozinha levantada, eu peguei recente, aí eu queria só ver essa questão com você, Domênico. Saiu uma campanha, eu acho que das óticas Diniz, Enxergue com Respeito. Você chegou a ver isso? Não. Tá, ela é uma campanha que eles mostram, na verdade, é uma forma de refletir sobre os motivos que fazem com que a sociedade não enxergue as mulheres em cargos de liderança. E quando eles vão para o YouTube, eles colocam, até peguei aqui para ver o texto certinho, todo mundo está falando de inteligência artificial, mas se algoritmos repetem estereótipos da sociedade, será que eles podem mesmo ser chamados de inteligentes? Então, neste mês das mulheres, as óticas reafirmam seu total compromisso com a igualdade de gênero. E eles mostram no filme que eles vão pedindo, pelo prompt, uma pessoa que começou uma startup, e aparece imagem de homens, e eles dão os tipos. Então, eles fazem uma crítica, né, muito clara em relação... Aí, claro, eles estão puxando por uma questão das mulheres, por causa do Dia das Mulheres, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a publicidade reagindo de uma forma que talvez você diga assim, será que... E eu acho que é da agência, é da Red, se eu não me engano, é da Redis, exatamente. Então, assim, como é que é isso? Você vê o mercado ainda... Não falo nem da academia nesse instante, tá? Mas o mercado mesmo. Nós estamos passando por esse momento em que é fantástico o que está chegando, ok? Mas também tem a geração do medo do que eu vou fazer e de como isso afeta o meu processo, o meu negócio. Olha só, é uma ótima pergunta essa. Por quê? Os vieses dos algoritmos, eles vêm de dois lugares. A confecção do algoritmo, a construção, né, a engenharia do algoritmo, e o uso do algoritmo. E a construção do algoritmo o pessoal fala muito assim, porque o algoritmo foi feito por engenheiros que eram homens brancos, um grupo homogêneo de homens brancos que pensa igual e se veste igual, né? Mas esse não é aonde vem o maior viés da inteligência artificial. O maior viés vem do uso. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Primeiro é o Midjourney, né? O Midjourney é a ferramenta que a professora Maria Delmar estava falando agora, que faz imagens, gera imagens, né? Ele tem uma galeria pública. Se você for lá no site do Midjourney, você tem lá um botão que é o Showcase e você vê lá tudo que todo mundo está fazendo em tempo real, porque ele é uma ferramenta aberta, né? Uma ferramenta pública e tudo que você faz é direito público, enfim. Eles têm essa ideia de que ninguém é de ninguém. Então, a gente usa todas as imagens da internet para gerar imagem, e a imagem que eu gero é de todo mundo, enfim.
qual que é o problema? Quando você vai ver o que está sendo criado, tem um monte de imagem de mulheres. E as imagens que são criadas, na sua esmagadora maioria, são aqueles corpos, aquele padrão de beleza do gibi. Não é nem de revista de moda, é do gibi, assim, que é aquele corpo heróico, escultural. E o que acontece? Por que aquilo está lá na galeria do Midjourney? Porque alguém falou, crie uma mulher fazendo tal coisa. A inteligência artificial cria ali algumas opções e a pessoa vai lá e fala, opa, essa daqui que eu quero. Então, quem está usando, está enviesando a plataforma, porque não é uma plataforma difundida, né? Está na mão das primeiras pessoas que começaram a usar. E, se eu não me engano, a partir do mês passado, ela começou a cobrar, quer dizer, não é uma coisa super aberta, é uma coisa que ainda está inicial, e, independente do como ela foi projetada, quem está usando está pautando dentro dessa plataforma o que é um corpo de mulher. Então, isso é um viés que vem do uso, né? O uso do algoritmo. O segundo exemplo que eu queria dar é um exemplo de... eu estava criando... Eu fiz um programa, criei um programa de educação e profissionalização criativa para mulheres negras. Isso junto da agência que eu trabalhava. E eu passei 4 anos treinando e formando mulheres negras em disciplinas de criação publicitária, né? E, obviamente, ouvi, conversando com essas mulheres, ideias que eu jamais ouviria do meu time, o meu time que estudou aí nas melhores faculdades de comunicação do país, né? E, de novo, isso não tem a ver com as faculdades, mas tem a ver com a experiência de vida dessas pessoas, né? Então, por exemplo, uma das minhas alunas me deu uma ideia da gente fazer uma campanha no Facebook. E aí tinha uma banca lá avaliando o trabalho dela e perguntaram assim, mas por que o Facebook, né? O Facebook já está decadente, tem agora o TikTok, tem outras coisas, são mais... E ela falou, porque o Facebook, lá onde eu moro, não tem consumo de dados, né? Você pode usar o Facebook e os dados do seu plano pré-pago não vão acabar. Ou seja, é uma perspectiva que o meu time, que estudou bem, que mora bem, que tem Wi-Fi o dia inteiro, jamais ia trazer, né? Então, a gente tem um viés do uso da internet. As inteligências artificiais se alimentaram de tudo que está na internet, mas o que está na internet também é enviesado, né? O acesso à internet ele é desigual. Então, os dados que alimentam essas plataformas, eles são enviesados por natureza, por conceito, né? Então, daí vem muito vem muito desse viés, né? E sobre se a gente está ou não replicando, né, a inteligência humana, né, se a inteligência artificial replica a inteligência humana, eu ouvi recentemente que a inteligência artificial, na verdade, ela é a estupidez artificial, porque o ser humano é estúpido. E eu, sinceramente, concordo, porque a gente se acha esperto pra caramba, porque a gente se compara com o reino animal, né? Aquela coisa toda somos o animal racional e tal, mas a gente é cheio de defeito, né? Então, a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, é uma cópia aí da gente, os nossos defeitos. Perfeito. Obrigado, Domênico. Eu deixei escapar aqui uma pergunta, eu acho que até pelo nosso tempo deve ser a última. O Ari de Santos, ele pergunta, professor Ari, encontrar o ponto de equilíbrio entre a inteligência artificial e a equipe que é complicado. Como saber até onde podemos ter segurança de que a inteligência vai trazer soluções criativas necessárias? De novo, assim, pensando que a inteligência artificial vai nos ajudar a tomar decisões, né? A decisão é dos humanos, a gente vai ter cada vez mais que ter um conjunto forte, poderoso, interessante e diverso, principalmente diverso, de humanos para tomar essa decisão, né? Então, eu gosto de definir o seguinte, tem um termo que foi
cunhado por um marqueteiro chamado Alex Osborne, né? Alex Osborne, ele é o O do BBDO, né? Aquela rede famosa multinacional. Então, ele diz que os criativos da publicidade, eles são problem solvers, né? São creative problem solvers. Então, são resolvedores de problema criativo, né? E isso foi cunhado há, sei lá, 80 anos atrás, esse termo. Então, eu acho que a gente está chegando num momento em que não seremos mais responsáveis por solucionar problemas. Eu acho que o papel humano, o nosso papel nessa história, é escolher problema, é enxergar o problema, é ter a empatia, é ter a vivência, é ter a humildade de saber que a gente não sofre tantos problemas, né? Eu citei aí o programa que eu fiz com as mulheres. Eu me dei conta no meio desse programa o quanto a minha vida na publicidade foi mais fácil pelo simples fato de que eu nasci homem. E foi um negócio que não era óbvio para mim. Eu aprendi isso depois de ouvir muita história e falar, caramba, gente, então quer dizer que a minha vida foi mais fácil, né? Então, de novo, eu acho que a gente vai ter que reunir, sim, um grupo, acho que é aí que está, a maior chance de tomar a decisão acertada desse equilíbrio entre máquinas e humanos é saber que a gente vai ter ali um grupo diverso trabalhando com as máquinas e saber que, ou melhor, tentar garantir que a gente está olhando o problema com mais perspectivas e mais bagagens. Legal. Bom, Fê, o Dinelli, você levantou a mão. Vamos fazer essa pergunta do Dinelli. Eu realmente não queria estender muito. Então, vamos lá, Dinelli. Jogo rápido. Tudo bom, tranquilo. Domênico? Pergunta bem objetiva, né? Porque especulação é o que não falta, é o que a gente está mais vendo em todos os eventos do SXSW ao Web Summit, né? E todos os outros eventos, está todo mundo brincando de futurista, especulando, imaginando e tentando entender para onde a gente está indo. Mas, a título de curto prazo, você que tem uma dupla atuação de academia e mercado, com uma visão bastante interessante que eu gosto muito, o que você enxerga no curtíssimo prazo em termos de negócio, se a gente tivesse que falar aqui nos próximos 6 meses, o que você está fazendo com as ferramentas efetivamente, assim, como é que estão aí os planos, né, em termos de drive de negócio, o que está se falando para os clientes, sem ficar na especulação médio e longo, porque é essa dureza, né, vou pôr o pé no chão. Vamos lá. Primeiro, antes de falar dos próximos 6 meses, eu vou falar dos últimos 6 meses, tá? 6 meses atrás, eu estou falando do quê? De que mês nós estamos? 5? Eu estou falando de novembro, né? Novembro, por incrível que pareça, ninguém falava de ChatGPT, ninguém falava de Midjourney. Midjourney estourou no dia 21 de novembro de 2022. E ChatGPT veio um pouquinho depois. Então, se a gente pegar o foguete do tempo 6 meses atrás, ninguém falava de inteligência artificial. 3 meses depois, tá? Estou falando de fevereiro. Eu, como estou trabalhando com isso, ia visitar as agências e a galera falava assim, mata esse negócio com chinelo. Isso aí a gente assistiu no cinema, inteligência artificial dá errado, inteligência artificial vai matar todo mundo, mata isso agora, antes que elas virem o Schwarzenegger e saia dando tiro em todo mundo, né? Hoje, a gente vai conversar nas agências e as agências já falam assim, não, aqui todo mundo usa. Aqui eu passo andando na criação, tá todo mundo com o ChatGPT aberto, todo mundo trabalhando com o ChatGPT. Então, a minha aposta é a seguinte, a gente tem que entender que a gente tem mercados e mercados, né? Então, a gente tem o mercado das grandes agências, que provavelmente tem questões ali de adoção que são um pouco mais lentas, porque tem muito cuidado com a confidencialidade das informações, então não existe um incentivo para que grandes corporações saiam colocando tudo num GPT da vida, né? Então, provavelmente, elas estão indo mais devagar como empresa, mas o time está testando coisas. E as agências pequenas, elas estão adotando tudo que der, porque por conta daquilo que eu falei agora no começo desse papo, cara, eu não tenho como dar vazão, eu não tenho como ter uma equipe que vai abraçar tudo isso. Então, as agências pequenas estão usando muito. O que vai pautar a adoção mais rápido ou não é o anunciante. Então, imagina que o anunciante ali tem 5 fornecedores.
Tem um deles que está voando, criando coisa numa velocidade alucinante ou numa profundidade incrível, porque está usando inteligência artificial. A tendência é que, assim que o anunciante começar a trabalhar mais com esse aqui que está usando a tecnologia, os outros vão acabar adotando também. O que eu diria, esse ano é o ano da curiosidade. O ano que vem a gente vai ver uma adoção. E aí, assim, eu já sei de movimentos de nível global dentro do grupo de comunicação, todos os grupos estão se preparando para trabalhar com isso. Então, eu diria que esse ano as pessoas vão continuar testando, o medo vai acabar, a gente vai ver o medo acabando também em outras áreas. Ano que vem isso vai ser uma realidade, né? Então, acho que vai fazer parte do nosso trabalho. E, de novo, é o renascimento da criatividade, porque uma vez que está todo mundo fazendo o trabalho médio, né? O GPT faz uma redação nota 5, vai 4,5. Se todo mundo se nivela aqui, quem é criativo e quem precisa da criatividade para gerar valor vai ter que ser cada vez mais criativo. Então, a minha, sendo super direto assim, a minha resposta é: teremos mais criatividade nos próximos 6 meses. Que ótimo. Excelente. Beleza, obrigado. Gente, bom, vamos lá. São 3h30, nosso horário está batendo. Eu vou agradecer aqui a Mel que colocou no chat, lembrando que nossos arquivos do Galo na Cuca, eles estão disponíveis no canal do YouTube da APP Brasil. Claro que essa ainda não, mas logo estará lá. E também é importante ressaltar que a certificação que nós comentamos no início ocorre apenas para aqueles que estão participando conosco aqui da live. Tá? Mais um último recado, lembrando, no próximo dia 13 de junho, nós teremos a Paula Molina, que é Head de Recursos Humanos na W Macan, que vai falar do desafio do desenvolvimento de jovens talentos e da implantação de diversidade no ambiente das agências. Domênico, é sempre muito bom te ouvir, aliás, na verdade, é sempre bom bater esse papo. Então, obrigado. Quero lembrar aos professores e coordenadores presentes que Domênico também estará no Festap. Significa que levem os seus alunos. Esse ano o Festap tem uma edição diferenciada, será um dia só, num sábado. Então, nós estamos aí com o local, estamos acertando, definindo o local, então logo, logo todos terão a informação certinha, mas vai ser um prazer estar com também vocês, professores e coordenadores, no Festap, e também batendo um papo outra vez com o Domênico, que essa é a nossa ideia num evento como esse. Obrigado a todos, obrigado por essa hora da tarde, e compareçam sempre para o nosso bate-papo. Obrigado, Domênico, prazer em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado. Gente, uma ótima tarde para vocês. Parabéns, Luiz.